Meus amigos, vamos retornar agora do nosso breve intervalo para o vídeo dos comentários, que é a materialização do material que me chega aí, das pesquisas que os amigos espirituais dão um jeitinho de fazer chegar até aqui ao que vos fala. E como todas as semanas, graças a Deus, temos novos companheiros ingressando aí na nossa casa, aumentando o número de familiares aí da nossa família Cristo Transformador, sejam todos muito bem-vindos, de coração, estamos aqui para todos juntos aprendermos, né? E para aqueles que entraram aí da última terça para cá, eu coloco uma tarjazinha com as perguntas e também coloco depois o livro dos Espíritos em PDF, que aí fica mais fácil para que quem não tem o livro acessa ali, vai na pergunta e tal, e dá uma lida antes para poder fazer um comentário, se tiver alguma dúvida, postar depois, tá? Então, vamos dar início. A pergunta 555 nos fala o seguinte: que sentido se deve dar à qualificação de feiticeiros? O que classificamos como feiticeiros, nada mais, nada menos, são os encarnados, homens e mulheres, que possuem certos dons ou faculdades mediúnicas, como o passe, a prece à distância, troca de fluido entre encarnados e tantos outros dons, como a psicografia, a mediunidade de incorporação, vidência, e aí vai embora, né? E aqui eu diria, os bonzinhos são assistidos pelos benfeitores espirituais, os mocinhos nesse caso, né? E os ainda menos evoluídos, ou com um pezinho na maldade, eles são assistidos por espíritos da mesma sintonia, que estão preocupados em fazer o mal ainda, né? E eles contêm ainda a ausência do bem, mas isso vai mudar em todos nós, né? Interessante notar. Onde tem o maior... Isso aqui caiu na pesquisa, eu achei muito bacana. Onde temos uma maior incidência de curandeiros ou feiticeiros? Os médiuns, tá? Mas como aqui fala curandeiros e feiticeiros, vamos repetir aqui o termo várias vezes. Aonde, meus amigos? Nos lugares mais ermos, mais distantes, isolados. Isso demonstra a bondade de Deus. Ele desperta alguns dons nessas criaturas em favor dos que sofrem. Imagine, por exemplo, uma tribo indígena, ribeirinhos, trabalhadores rurais. E a minha avó e meu avô eram colonos em fazendas no interior de São Paulo, 1900 e bolinha. Então você imagina, para chegar até a cidade, que era distante, tinha que pedir permissão para poder sair da fazenda, uma loucura. E ali naquela colônia ali dos trabalhadores sempre tinha uma benzedeira, uma curandeira, uma pessoa que fazia os chás, não é? Aquele negócio que a gente falou nos estudos passados, mas um chazinho, aí não com outro intuito, tinha também, né? Mas o intuito ali desses chás era uma dor de barriga, um estômago, um desconforto, alguma coisa nesse sentido, uma dor de cabeça. Hoje se toma muitos remédios para dormir, se tomava um chazinho para dar uma tranquilizada. Então, como a criação de Deus é maravilhosa. Nesses lugares, sempre Deus coloca uma benzedeira, um curandeiro, um feiticeiro, que é um médium dotado de conhecimentos, tá? Que já vem pré-determinado e acaba se transformando num feiticeiro ou num curandeiro. Mas achei muito bacana aqui nos textos que eu estava procurando, chegou essa informaçãozinha, sabe onde é que ele coloca mais isso? E é verdade, né? Quando éramos crianças e faz tempo, sempre a gente tinha uma benzedeira, uma curandeira, né? Você não ia benzer, a mulher estava com um raminho de arruda, alguma coisa nesse sentido, e melhorava a gente. É o magnetismo. Isso que é o magnetismo que se fala no texto. Esse amor descompromissado, vamos assim dizer, só com compromisso de ajudar ao próximo, sem interesse. Maravilhoso, maravilhoso. Mas
Como sempre, temos os dois lados, né? O positivo e o negativo. Alguns ainda se comprazem em fazer desses dons um comércio, sempre lembrando, não devemos julgar, e sim orar. Muitas vezes é difícil, na maioria delas a gente não julgar, né? Mas temos que aprender isso, sem dúvida nenhuma. Dentre desses rolos chamados curandeiros, temos o que? O médium curador, que precisa ter ao menos os mesmos cuidados e principalmente lembrar que somos apenas, ou quem possui esses dons, né? Que apenas somos um instrumento da espiritualidade. Quando impomos as mãos aos necessitados, dando passe, tentando aliviar as suas dores, quando distribuímos a água fluidificada, muitos dão um conselho, teremos ao nosso lado irmãos que estarão nos ajudando, mas temos mais do que nunca estar com um padrão elevado. Senão, quem é que vai nos ajudar? Quem é que vai colar do nosso ladinho? Não preciso nem falar, né? A opinião de um mentor. Escrevemos muito sobre o valor da palavra, porque Jesus curava falando com as criaturas doentes, perdão. Uma conversa bem posta nos lábios de quem se dedica ao bem faz maravilhas, porque o verbo vem de Deus e ele, envolvido no amor e na caridade, cura, desperta e eleva as almas para uma vida melhor. É o dom de ouvir, né? É o dom do conselho, é o ombro amigo. Né? Quando a casa está aberta, as pessoas não iam fazer consulta com a Nildes, né? O que é nesse momento? Os irmãos espirituais, estamos protegidos ali pela egrégora da casa, né? Estão ao seu lado, aconselhando, passando, usando a boca dela, a palavra dela, vai proferir uma palavra de ânimo, incentivo, ou mostrar também, pôr o dedinho na ferida, isso aqui está errado, você tem que consertar. Não julgando, mas sim indicando onde a correção deve ser feita. É um dom, meus amigos. Seriam os nossos feiticeiros, os nossos magos de hoje? Na verdade, o que se foi dado o nome de feiticeiro é o que chamamos de médium, dotados de dons. Mas não esqueçamos nunca, jamais, dai de graça o que de graça recebeste. Apenas mais um lembrete. Existem em todo o mundo as chamadas benzedeiras, os benzedores, que curam e aliviam milhares de criaturas com as mãos, por vezes segurando ramos que acham convenientes, como transmissores de energia. Estas pessoas são médium de berço, como dizem alguns. Quando aceitam a disciplina e não usam esse poder para comércio ilícito, os espíritos superiores os assistem, ajudando-os a ajudar mais em nome daquele que é a luz do mundo. Quando vende seus dons, mesmo que seja por ignorância, responderão pelas consequências e divulgação de seu procedimento incorreto. E aí vem um alerta de um mentor espiritual. Quem traz o poder de curar e por vaidade quer ser o primeiro nos lugares porque passa curando, é bom que saiba que não é ele quem cura, é Deus. E aqui eu vou reproduzir um parágrafo, mas notem que beleza ele contém no seu final. Prestem muita atenção. Tudo pertence ao Senhor. Gloriar-nos de alguma coisa que possuímos é desmerecer os valores que passam por nós em favor dos outros. Se Deus permitiu que houvesse os curadores, os feiticeiros, os benzedores, é bom que se note os benefícios prestados por eles, onde não existiam outros recursos. E todos eles, é justo que se digam, começam seus trabalhos, mesmo que rudimentares, com oração e respeito a Deus e aos chamados santos. Que maravilha! Aqui é a confirmação daquilo que a gente sempre fala, ou falamos no estudo anterior, né? Pô, se uma correntinha te faz bem, maravilha. Se um raminho na mão te dá mais força para você passar essa energia, esse magnetismo para a pessoa, use-o. Agora, aqui, esse final.
começam seus trabalhos mesmo rudimentares, olha que maravilha, com oração e respeito a Deus e aos chamados santos, aos seus anjos guardiões, aos mentores que estão ao seu lado. Ponto e basta, né? Vamos para a pergunta seguinte. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? Podemos crer que existam médios que tocam as pessoas enfermas e por vezes a curam. Mas isso pode ser feito pelos lados positivos e negativos. Sim, os que chamamos de negativos são médiuns dotados de dons, mas que o usam nem sempre para o bem e podem usá-los por interesse próprios. Por isso, em tudo, nunca devemos esquecer, passar pelo crivo da razão e analisar a conduta do médium para saber ou tentar descobrir quem está ao seu lado, ou seja, as suas companhias espirituais. Todos os trabalhos temos que estar com um pensamento elevado, sempre, jamais deixá-lo cair, principalmente nos trabalhos na casa ou trabalho que fazemos à distância, como estamos fazendo há mais de um ano, né? Olha, já estamos indo para o segundo aniversário da nossa casa, comemorá-lo de forma virtual, hein? Não é? Aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É verdade, já estamos indo para o segundo. Agora em junho faremos aniversário. Bom, então as vibrações, a energia que nós estarmos, se nós entrarmos na casa aperreado, sabe aquele dia terrível que nós julgamos que foi péssimo, foi horrível, porque não aconteceu nada do que nós gostaríamos que acontecesse, os irmãos que vão colar do nosso lado, eles vão estar na mesma sintonia. Por isso também que é muito importante, e um médium não pode ter vaidade nesse aspecto. Se não tiver bem, fala para o dirigente, hoje eu hoje eu necessito receber do que doar. É a melhor conduta que todos o fazem. Existe aquele negócio, médico não pode ficar doente, né? Então, se médico nunca ficasse doente, ele era eterno, né? Existe isso também, um médium é um ser humano dotado, entre aspas, de problema como todos os outros. Tem problema na casa, no trabalho, no percurso, ir e vir, enfim. Eu até diria que em dias de reuniões, como nós tínhamos fisicamente às quintas-feiras, parece que era aquele dia, já acordava, já dava aqueles probleminhas, eu já olhava para Elaine e falava, hoje é quinta-feira. Então as tentações, entre aspas, para nos descontrolar, serão imensas. E desse dia, especificamente, em todos, mas esse, parece que a coisa era mais forte. Então, se nós não estivermos bem, temos que ter a humildade e não a prepotência de achar, não, eu sou o supra-sumo, a última bolacha do pacote, e não chegar no dirigente e falar, hoje eu não estou bem, preciso de ajuda. Porque o irmão que vai colar do seu lado não é aquele irmãozinho bonzinho que vai te ajudar a passar energia boa. Às vezes a pessoa coitada chega ali e está precisando de um ânimo, você vai descarregar os seus problemas em cima dela. E não é assim que funciona, né? Bom, dando uma sequência aqui. Um sábio, apenas nos lembrando, falou o seguinte: toda operação curativa envolve a presença de espíritos desencarnados capazes de compreender essa ciência divina, ou divina que parte do amor de Deus para com as criaturas humanas e espirituais. Se há enfermidade na Terra, ela igualmente existe no plano espiritual. O desencarne não é um passe de mágica. Se o espírito deixa suas vestes carnais e não modificou seus sentimentos, continua levando o que possui no coração. E por isso, não esqueçamos que Jesus desceu à Terra, foi para curar as deficiências das almas, né? Então, não é porque o rapaz desencarnou, a pessoa desencarnou, enfim, virou santo. Não. Vai chegar lá, tem uma continha. Amigão, senta aqui.
Vamos estudar aqui essa sua dívidazinha, né? Não todos os casos, obviamente, mas eu diria como ao pobre mortal que vos fala. Vai ser apresentado uma continha, como é que você quer negociar a sua dívida aqui? Quantas encarnações? Vai querer tentar resgatar assim, assado? Enfim, se eu morrer com sentimento, desencarnar, morrer jamais, né? Usar a palavra morte, morrer, não morremos. Mudamos de fase, né? Trocamos de roupa. Meus amigos, as condutas que eu tive, se eu não as melhorei, as levarei para lá. Tá? Então, desencarno com ódio, raiva, ressentimento. Amigão, você acha que você vai despertar aonde? Num jardim florido, tudo maravilhoso? Sinto muito em dizer. Esperamos que seja breve, mas teremos uma passagemzinha pelo umbral. Se quisermos passar vapt-vupt, melhoremos as nossas atitudes, melhoremos a nossa conduta. Porque não é porque desencarnou, os problemas acabaram. Acabou tudo. Infelizmente, é esse pensamento equivocado que leva muitos irmãos a cometer o suicídio, achando que tudo acaba, que todos os problemas acabarão. E aí, infelizmente, aquilo que está ruim pode ficar pior ainda, né? Bom, continuando aqui. O companheiro encarnado que tem o dom de curar e já conhece a verdade como sendo amor e caridade, sabe, entende e compreende o uso que precisa fazer desse dom. Sabe como será cobrado pelo mau uso desse maravilhoso dom, que pode ser a última fronteira de muitos, né? Você imagina uma pessoa, a gente não pode julgar, mas como era o caso lá do João de Deus, quantos irmãos não foram procurá-lo como a última fronteira, a última esperança, né, de algo para ele, para algum familiar, alguma enfermidade terminal, coisa do tipo, e aconteceu o que aconteceu. Mau uso, mau profeta. Mas enfim, cada qual vai ter a sua faturazinha, né? Como eu digo, eu já tenho a minha, né? Então como é que eu posso cuidar da fatura do outro se eu não consigo resolver nem a minha? Por isso que não devemos julgar. Quero enfatizar muito nos comentários, pois temos um trabalho de saúde na casa e não custa lembrarmos, né? Os médios curadores, cheios de ilusões, que sofisticam seus gestos para impressionar os enfermos, que fogem à naturalidade e que recebem recompensa em troca de cura que fazes, são os falsos profetas mencionados no Evangelho. Não deves dar crédito a essas pessoas que falam muito do Cristo, mas não seguem seus passos. Falam às vezes do amor, porém não amam. Dizem coisas bonitas sobre a caridade, todavia não são benevolentes. O toque de cura desses tipos são negativos. Pode até aliviar os enfermos, pela fé dos mesmos, tá? Não do médium, mas do mesmo que está ali. O que cura, que eu sempre falo, é você que vai achar sua cura, com certeza. O médium ali vai dar uma aliviada, mas por quê? Ele está ali impondo as mãos, mas quem está trabalhando é a espiritualidade, né? Ele está fornecendo energia, tudo, para a espiritualidade trabalhar. Então, se for do merecimento, mudar esse plano, esse trajeto, pode ocorrer. Se for do merecimento e melhor para a pessoa, será alcançado. Porque muitas vezes a gente imagina, poxa, por que aquele cura e esse não cura? O médium é bom para aquele, não é? Não, gente, o médium está ali passando energia para te tranquilizar, tentar equilibrar o seu organismo, passar o magnetismo, como falam os textos, para que todos nós tenhamos forças e condições de passarmos pelas nossas provas. Ninguém vai passar por nós. E se tivermos um merecimento, alcançaremos a melhor. Muitas vezes nós estamos, no caso aí de algum problema de saúde, resgatando dívidas passadas, né? E aí é difícil, é muito complicado. Mas se a dívida, se nós terminarmos o nosso ciclo com esse problema,
significa que muita coisa foi resgatada. Às vezes, parando ali no meio, você vai começar de novo. Né? Então, quem sabe disso são os desígnios de Deus. Apenas Ele. A fé dos mesmos, porém, causando distúrbios maiores nas suas intimidades espirituais. Para o seu sustento, o Senhor os dotou de certa inteligência. Isso para os médiuns que vendem esses dons. Pernas e braços para trabalhar, para que vivam do suor do seu rosto, não dos dons emprestados de Deus. Todo bom médium, deixa eu voltar aqui, achei. Todo bom médium, a última bolacha do pacote, sua vaidade, deixa escapar de suas narrações algum ato falho, né? Então aquele cara que se julga um bom médium, excelente, meu passe cura tudo, nossa, meus conselhos, tira e queda, né? A última bolacha do pacote, ele deixa sempre escapar uma falhazinha. Aí quem está lá conversando com ele, às vezes, nota e fala, mas o médium não tem a condição de analisar aquilo que ele está falando naquele momento. Por isso, quem ouve precisa passar pelo crivo da razão. De certa forma, quem escuta tem o dever de selecionar o que vem de fora, e para tanto somos dotados de raciocínio e inteligência. Por isso que eu sempre falo, tudo há necessidade de passar pelo crivo da razão. Mas que você vai num médium, ele fala, para você se curar, você vai ficar 2h30 plantado bananeira na porta da cozinha, entre a porta da sala. Gente, passa pelo crivo da razão, não é? Você vai tomar um negócio aí que nunca se ouviu falar, uma mistura que não sei do que, põe terra, faz não sei o que. Gente, passa pelo crivo da razão tudo. Tá? Essas fórmulas mirabolantes que extrapolam o racional, muitas vezes é a vaidade do bom médium, a última bolacha do pacote, se acha acima de tudo. Quem vai colar do lado deles, quem vai ficar do lado deles? Estaremos cometendo atos falhos quando acharmos que somos nós que temos esse dom. Eu sou o dom. Deus dá e Deus tira. Já vimos tanto isso, meus amigos. Então, como sempre, passem tudo pelo crivo da razão. E o mais importante de tudo é o amor. Então, do médium para com a pessoa, a vontade. Quantas vezes não tivemos na nossa sala de passe, você vê a pessoa, te toca, você sente a energia dela, que ela está ali com uma vibração tão intensa e uma alegria, uma vontade de viver que ela vai alcançar. Essa força, essa energia vai levá-la, vai conduzi-la ao longo da sua jornada para que ela alcance os resultados, muitas vezes, que ela almeja. Tudo depende da mentezinha. Bom, meus amigos, para não ficar mais longo do que já ficou, eu espero contar com comentários, algum caso, enfim, que vocês possam postar após as vibrações da nossa Magnete. Meus amigos, por enquanto, eu só posso deixar vocês um grande abraço, mas em forma virtual. Foi um prazer inenarrável estarmos todos juntos novamente, estudando o nosso bom velhinho de 165 anos, o Livro dos Espíritos. Espero e tenha certeza que nos encontraremos na próxima semana. Espero que todos tenham uma semana abençoada, cheia de muita paz, tranquilidade, saúde e harmonia em seus lares e trabalho. Um beijo no coração de todos, espero reencontrá-los e tenho a certeza que nos reencontraremos na próxima semana. Fiquem com Deus e tenham uma semana abençoada e obrigado pela paciência. Fiquem com Deus.